Pai, é com muita alegria que nesta manhã estamos aqui reunidos na Tua casa, casa de oração, lugar onde nos reunimos para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu santo e bendito nome. Acreditamos que na Tua presença há abundância de gozo. Acreditamos que na Tua presença há cura, há libertação, há manifestações do Teu Espírito, Senhor. Ó Pai, como igreja Tua, como povo Teu, queremos declarar a vitória que ganhastes para nós na cruz do Calvário, Senhor. A Tua vitória é a nossa vitória. Por causa da Tua vitória, nós temos acesso livre ao Pai, através do vivo caminho que és Tu, Senhor. E nesta manhã queremos proclamar que em nenhum outro há salvação. Nesta manhã queremos proclamar que há cura no nome de Jesus, há libertação no nome de Jesus, há bênção no nome de Jesus, há fortaleza no nome de Jesus. Aleluia! Pai, conheces cada um dos Teus filhos que veio até à Tua casa. Conheces a sua dificuldade, o seu problema, a sua necessidade, Pai. E nós confiamos em Ti, Senhor. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o Seu santo nome. Aleluia. Pai, não queremos esquecer aquilo que Tens feito por nós. Por isso também queremos dizer-Te nesta manhã que Te amamos. Queremos dizer-Te que Tu és o mais importante para nós, Senhor. Pai, neste dia entregamos não só este culto, mas cada culto que vai ser feito ao Teu nome, no qual Tu vais ser o centro, Senhor. Dá graça aos Teus servos, que neste dia vão pregar a Tua palavra, que a unção do alto seja sobre eles, Pai. Ó Deus, aqui as escolas dominicais, os aconselhamentos, Pai. Pedimos por cada família da Tua igreja. Pai, abençoa, guarda e protege. Aleluia. Ó Pai, se veio aqui alguém nesta manhã que ainda não Te conhece, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Pedimos também pelo pastor Carlos, Senhor. Oh Deus, que o Teu servo também possa sentir a Tua presença nesta manhã, Pai. Abençoa o Teu servo, Pai. Aleluia, também o Teu servo Portugal de regresso, Senhor, aqui, Pai. Oh Deus, abençoa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Juntos viemos para celebrar e adorar Tua majestade. Tuas obras vamos proclamar, Tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem Tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará. E este santuário se encha de glória, levanta a voz em Teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Juntos viemos para celebrar e adorar Tua majestade. Tuas obras vamos proclamar, Tua excelência demonstrar. Terra e céus refletem Tua glória, a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará. E este santuário se encha de glória, levanta a voz em Teu louvor. Que este santuário se encha de glória,
a lua e o sol dão louvor. Tu és o poderoso Deus, aquele que sempre reinará. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão só as vozes. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Aleluia. Que este santuário se encha de glória e os instrumentos dão mais uma vez. Que este santuário se encha de glória, levanta a voz em teu louvor. Que este santuário se encha de glória, os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Os instrumentos dão louvor. Aleluia. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Bênção, bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Bênção, bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra,
Glória ao teu nome, Jesus. A tua palavra não muda, Senhor. Aleluia, ela permanece eternamente, Pai. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, Deus. Obrigado porque tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir, Senhor. Obrigado, Deus, pela maravilhosa salvação que temos em ti, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado a cada instante, Pai. A tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Nesta manhã, Senhor, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, de termos tido uma noite tranquila, Pai. Podermos estar, Senhor, juntos para exaltar o teu nome e te glorificar, Senhor. Sabemos, Pai, que em muitos lugares desta terra, Senhor, os teus filhos não o podem fazer, Deus. Te agradecemos o privilégio, Deus, da liberdade que ainda temos nestes dias, Senhor, para, Senhor, publicamente, Pai, levantarmos as nossas mãos bem alto e glorificarmos o teu nome, Senhor, dizendo e reconhecendo que tu és o único Senhor e Salvador, Deus, o qual nós servimos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, que a cada dia, Senhor, nos possamos render mais ao teu nome, Senhor, à tua palavra, Deus. Possamos, Senhor, reconhecer onde erramos, Pai, para podermos corrigir, Senhor, as nossas vidas, para andarmos, Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor, que é verdadeira, que é santa, Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Recebe, Jesus, a adoração do teu povo, Deus, nesta manhã, Pai. Senhor, que no nosso coração possa sair um cântico novo diante de ti, Pai. Baseado, Deus, em toda a gratidão que temos perante ti, Senhor. Naquilo que já fizeste, naquilo que tu és para nós, Deus. Estamos gratos, Senhor. Adoramos o teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Ouvi tua voz, meu Senhor, e abri o meu coração para viver como tu, em santidade ao Pai, buscar o reino de Deus
Aleluia, Senhor. Senhor, estou aqui com coração contrito e quebrantado. Senhor, vim me entregar de corpo e alma em teu altar. Pois cego andei sem perceber sua vontade pra mim, arrependido voltei e agora posso ver que teu amor vai além de tudo que imaginei, vai além das minhas limitações, vai além de tudo que sonhei, vai além, vai além. Senhor, estou aqui com coração contrito e quebrantado. Senhor, vim me entregar de corpo e alma em teu altar. Pois cego andei sem perceber sua vontade pra mim, arrependido voltei e agora posso ver que seu amor vai além de tudo que imaginei, vai além das minhas limitações, vai além de tudo que sonhei, vai além, vai além. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus. O teu amor rompe todas as barreiras que fazem divisão entre mim e ti. Derruba muralhas, quebra correntes, cura minha alma, eu posso sentir. Vai além, vai além, o teu amor vai além de tudo que sonhei, vai além, vai além, vai além de tudo que imaginei, vai além das suas limitações, vai além de tudo que sonhei, vai além, vai além. Que a gente guarde no nosso coração que o amor do Senhor faz a gente transpassar todas as barreiras, amém? Nesta manhã quero falar à igreja sobre algo que Deus tem trazido ao meu coração já há algum tempo. Irmãos, eu espero que hoje os irmãos possam me compreender. É um pouco, digo já um pouco extenso, por isso se o irmão adormecer, vir para o irmão do lado e digo, se eu adormecer, dá-me um cotovelo, dá-me uma cotovelada para eu acordar, está bem? Irmãos, porque hoje quero de facto trazer, irmãos, os 5 princípios da Reforma Protestante. Eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, vamos desde já abrir a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da... Irmãos, isto
vai buscar o Antigo Testamento, Abacuque, o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá da fé. Irmãos, e é mesmo aqui que começou, irmãos, o despoletar da reforma, neste versículo aqui, em que Lutero viu e olhou, mas aquilo fazia-lhe, não conseguia compreender, mas havia alguma coisa aqui na palavra do Senhor que criou uma faísca no coração de Lutero. Irmãos, e eu queria começar esta mensagem com uma expressão que há 500 anos não foi só catalisadora, mas foi o imo da reforma protestante. Foi o retorno da igreja ao Evangelho de Jesus Cristo. Quem concorda comigo? Irmãos, eu estou cansado de falsos evangelhos. Eu estou cansado de ouvir evangelhos superficiais que não falam da veracidade e da verdade bíblica. Apenas apresentam aquilo que o povo quer ouvir e não apresentam a verdade que está escrita, que está posta ali nos evangelhos. Irmãos, eu quero o evangelho de Cristo. E está na altura de nós como cristãos, não só a igreja, mas nós como cristãos retornarmos também ao puro evangelho de Cristo. Vejam, irmãos, em outubro de 31 de 1517, irmão, já foi há muito tempo, não foi ontem, um dia que ficou gravado para sempre na história da igreja, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou 95 teses na capela de Wittenberg. Irmãos, e o resultado dessa ação, que foi uma coisa tão longe que para nós parece que nem sentimos. Parece que é algo que não faz sentido ou que não traz alguma edificação à nossa vida. Porque foi uma coisa que já aconteceu em 1517. Oh, irmãos, eu já nem me lembro o que é que fiz ontem, quanto mais em 1517. Das coisas que acontecem na história. Ou só sou eu? E sou eu que tenho pouca memória. Mas pronto, irmãos, é verdade. Irmãos, o resultado desse escrito foi a reforma protestante que se levantou, ou que se ergueu contra os abusos teológicos da Igreja Católica que denunciam o Evangelho. Na altura havia abusos, havia destruição, corrupção da palavra na teologia, em que estavam a levar o povo a uma fé vazia, desprovida da comunhão de Deus. Irmãos, e nós nos dias de hoje, não desta maneira, mas está a entrar o Evangelho na vida das pessoas. Homens levantam a palavra, dizendo que é a palavra de Deus, com outros evangelhos que querem levar a uma fé superficial, uma fé baseada nas emoções, uma fé baseada em nada que tem a ver com a palavra de Deus. Irmãos, a sua essência da reforma do evangelho, da reforma protestante consistia em voltar à verdade, ao verdadeiro Evangelho, pois na altura, irmãos, os ensinos teológicos estavam corrompidos. Vejam, irmãos, Deus e a revelação do Evangelho, como hoje conhecemos, não era da altura. As pessoas não tinham o conhecimento de Deus, nem a revelação do Evangelho, como hoje nós temos, estava acesso às pessoas. Então, irmãos, esta revelação do Evangelho e a revelação de Deus estava minorado a práticas onde a fé, onde a reflexão e o entendimento, irmãos, eram substituídos por uma religiosidade oca e frívola, a qual o objetivo final era impuro e mundano, servir aos homens e não servir a Deus. Irmãos, era o contexto da altura. Irmãos, este falso evangelho, estas práticas corrompidas teológicas do evangelho em que foram acrescentando, levavam o povo a uma fé vazia, levavam o povo a vez de ter uma reflexão na palavra, uma reflexão na sua comunhão com Deus, o entendimento daquilo que Deus quer para as suas vidas, baseavam ou ficava minorada apenas em práticas de fé. Irmãos, fé onde a religiosidade era oca e era frívola, não havia sentido, não havia substância. Irmãos, e graças a Deus que a nossa palavra, a palavra que Deus nos deixou, é o alimento das nossas vidas. Podemos dizer que ela é a lâmpada para os nossos pés. Amém? Irmãos, vejam, a luz, quero dizer, a luz que a igreja devia ser para o mundo, irmãos. Porque Jesus deixou a sua igreja para que possamos testemunhar aquilo que Ele tem feito em cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Vejam, irmãos, os irmãos apresentam a igreja com as vossas vidas. Muitas vezes, olha, vem à igreja para conhecer Jesus. Não, apresenta-lhe Jesus com a tua vida. E depois ele vai ter desejo de vir à igreja para conhecer Jesus que está aí na tua vida. Muitas vezes queremos apresentar Jesus apenas no domingo de manhã. Olha, vem, temos bom louvor, temos uma boa mensagem, vais lá conhecer Jesus. Não, apresenta Jesus ao teu amigo, à tua família, com a tua vida. Irmãos, isto é que é a beleza do Evangelho, que é transformador de vidas. E esta luz da igreja, na altura, irmãos, estava abatida. Essa projeção de luz, quando nós projetamos uma luz com uma lanterna,
estava enclausurada por trás de uma lente suja, por trás de uma lente escurecida e irregular. Ela não brilhava como devia brilhar. Irmãos, a verdadeira e maravilhosa vida que Cristo nos tinha deixado para ser oferecida e para ser desejada pelo homem, irmãos, e graças a Deus pela vida que Deus nos deu, amém. Graças a Deus pela esta esperança, por este viver em Cristo. É uma alegria que nós temos, que o mundo não entende. É uma alegria que nos foi dada, esta alegria da salvação, esta vida que Cristo, através de Cristo, foi derramada em nós, irmãos, que nos faz ter uma atitude diferente para o dia a dia. Irmãos, nenhum cristão pensa no dia a seguir como um dia sem esperança, pensa sempre na esperança, porque é Cristo que a dá. Amanhã é um dia de esperança para a minha vida e creio que para a vida dos irmãos. Porquê? Porque Jesus está no dia da manhã. Porque Jesus é a minha esperança. Então, irmãos, esta vida que Cristo deixou para ser oferecida, para ser desejada pelo homem, a igreja de então apresentava como leprosa, como decadente. Era como uma doença crónica, irmãos, infecciosa, que cheirava mal, onde a bolorência e o mau cheiro estavam presentes, não havia vida. Imagina aquele corpo sujo, onde não havia o brilhar da vida, onde não havia desejar. Eu não quero nada daquilo. Ninguém quer ter uma doença infecciosa, ninguém quer ter algo que deite mau cheiro, ninguém quer comer pão com bolor. Bem, há uns malucos que gostam de comê-lo. Irmãos, então a vida e a luz que a igreja devia sê-lo, não estava a ser. Irmãos, e a reforma, eu queria falar sobre isto e vou explicar, já lá vou aos conceitos da reforma. A reforma vem então recuperar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Vem recuperar a luz e a vida da igreja. A palavra de Deus, irmãos, foi colocada nas mãos das pessoas. A palavra de Deus está na sua mão. Antigamente não era assim, queridos irmãos. Ainda há pouco tempo estava a ouvir um teólogo a falar, a apresentar o que tem acontecido na Síria, irmãos, e tem tocado muito o meu coração. Nós, na Congregação da Cruz de Pau, temos decidido todas as terças-feiras orar pelos irmãos que estão a ser perseguidos. Oramos sempre, irmãos. Tem sido, desde que começou estas notícias, porque é a família que está longe, mas é a nossa família. Família que não pode ter hoje o privilégio de vir à casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Então nós oramos por eles. E há notícias irmãos, que me magoam, que fico triste, porque vejo os nossos irmãos a sofrer por causa do amor de Cristo. E esse teólogo dizia, esse pastor dizia, estes a ser perseguidos, em que a morte está presente, não negam a sua fé. E muitos de nós não queremos manifestar a nossa. Estes não negam a fé perante a morte, perante o sofrimento. E muitos de nós, neste conformismo ocidental, não queremos manifestar a nossa. Ou não desejamos manifestar a nossa. Irmãos, a igreja foi transformada, o mundo foi transformado, o evangelho voltou a ser pregado como boas novas para as pessoas. O irmão lembra-se quando o evangelho chegou à sua vida? Não foi uma boa nova? A alegria da salvação é aquilo que o crente tem e pode dar a torto e a direito, passa esta expressão. Irmãos, o evangelho tem que ser a boa nova. E quem se lembra desse tempo em que estava nas trevas e Deus recuperou, Deus retirou para a sua maravilhosa luz. Que sentimento, que alegria foi no nosso coração. Irmãos, reaviva a sua memória desse tempo, que muitas vezes faz estimular a nossa fé, voltar ali ao primeiro amor. Irmãos, então, antigamente o evangelho não era pregado como boas novas. A igreja de então, católica, pregava através do medo. O evangelho é como fosse o medo, era como algo que subjugava e atormentava as pessoas. As pessoas iam a Deus pelo medo e não pelo amor. Mas a reforma vem-nos mostrar que é pelo amor, através de Jesus Cristo, lido nas Escrituras, que gentilmente abraça as pessoas e coloca diante de Deus justificada. Já não é o medo que me faz vir a Cristo, mas é o amor. Já não é o medo que me faz vir a Deus, mas é o seu amor, a sua misericórdia. Eu não venho a Deus pelo medo do inferno. E está aqui alguém que te sentes assim, vamos transformar, deixe Deus transformar nesta manhã. Venha a Deus pelo seu amor. Irmãos, e qual foi o fundamento? Agora sim, os irmãos estão aqui a ver, mais chego lá. Qual foi o fundamento desta tremenda mudança que chegou até nós hoje e de qual nós estamos hoje a usufruir? Qual foi a base
irmãos? Qual foi a essência da reforma protestante que revelou a verdadeira natureza do Evangelho? Eu não sei se podiam passar o slide. Ok, tinha que fazer F5. Eu não tenho tido sorte com os slides. Aí está. Irmãos, foram 5 solas. E solas não é sola dos sapatos. Irmãos, sola é uma palavra que deriva do latim, é uma palavra do latim que significa, em português, somente. Então, a reforma, aquilo que a reforma protestante veio reivindicar, veio demonstrar, foi as 5 solas. Foi sola a Escritura, sola a Cristo, sola a Gratia, sola a Fide e sola Deo a Glória. Em português é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo e somente a Deus a glória. Irmãos, ainda é hoje a nossa fé, ainda hoje é o nosso pilar, ainda hoje é a nossa essência como cristãos. Isto estava perdido, irmãos. A Escritura de Altão, e vamos já lá, a Escritura, irmãos, estava posta em segundo lugar. Cristo estava colocado entre os santos e a míriade de religiosidade de práticas, irmãos. Irmãos, a graça era, não era via graça, era pelos méritos, era por pagar indulgências para as pessoas acederem a terem salvação. A fé, irmãos, que foi aquilo que Lutero, irmãos, transformou a mente dele, só a fé. Irmãos, e só lhe deu a glória, somente a Deus a glória, a glória somente a Deus. Irmãos, porque havia pessoas que se levantavam, que estavam a roubar a glória a Deus. E cuidado, irmãos, porque a glória só pertence a Deus. Irmãos, isto é em tudo na nossa vida, não só nas coisas grandes, mas em tudo. Irmãos, e são estes 5 pontos que formam o coração da reforma protestante. Irmãos, e desejo do meu coração que eu continue a crescer agora desta igreja que nós estamos hoje, Cova da Piedade. Irmãos, estas 5 solas continuam a ser, ou estes 5 somentes continuam a ser o fundamento desta igreja. Para continuar a ser a luz e vida para as gerações seguintes. Irmãos, mas pessoalmente, porque às vezes nós resumimos muitas vezes as doutrinas ao coletivo. A igreja tem que ser, mas a igreja sou eu e você. Mas pessoalmente, irmãos, que cada um de nós que hoje se diz cristão, que cada um de nós que é filho de Deus, que estes somentes, estas 5 solas, sejam o fio do prumo da nossa vida. Seja o contraste para a referência da nossa espiritualidade. Vamos fazer entender, irmãos? Seja o contraste de referência para a nossa espiritualidade. Irmãos, pois uma vida cristã equilibrada, que cresce e correta e que transforma outros, tem necessariamente por base estas 5 verdades, estas 5 somentes. Irmãos, nós vivemos num mundo, dentro do mundo protestante e evangélico, e nós temos num país tradicional, onde estas 5 solas não fazem base, irmãos, em cada vez mais se afasta destas 5 verdades, que hoje nós usufruímos, que fez chegar a palavra de Deus até nós, que fez irmos à presença de Deus pelo amor, pela gratidão, pela fé. Não estamos presos a uma religiosidade, não estamos presos a uma instituição. Irmãos, mas sim estamos ligados, estamos presos, passa como dizia Paulo, sou preso do Senhor, presos a Cristo. Irmãos, e vamos falar da primeira. Eu vou andar um pouco mais. Já disse aos irmãos que hoje ia ser um pouco mais longo, mas vou tentar ser conciso. Só a Escritura, somente a Escritura. E agora vamos ler a palavra de Deus novamente, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Certamente é um versículo, os irmãos já leram e releram e já ouviram diversas mensagens, mas nesta manhã possamos novamente avivar e refletir sobre este versículo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Os irmãos já encontraram? Como os crentes de Bereia, que também, tudo o que Paulo pregava, eles viam se estava nas Sagradas Escrituras. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra de Deus. Irmãos, vamos com toda a atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejam a importância das Escrituras, irmãos, para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
Vejam a importância da Escritura na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, para meu ensino, para minha repreensão, para minha correção, para minha educação na justiça. Irmãos, muitos querem serem repreendidos não à luz da palavra, mas à luz do senso comum, à luz do que o outro pensa. Muitos querem ser corrigidos, não aquilo que a palavra diz, mas aquilo que hoje é mais comumente aceite. Muitos irmãos querem ser educados na justiça, mas uma justiça não na justiça de Deus, na justiça dos homens. Mas a palavra de Deus diz que toda ela é inspirada por Deus. Muitos até querem tirar esta exclusividade da palavra, dizendo que ela contém, não é toda, é alguma coisa, mas irmãos, em toda a fé, em toda a convicção e em toda a certeza, ela é a palavra de Deus para a sua vida. Somente por meio das Escrituras, irmãos, tanto a revelação da pessoa quanto a vontade de Deus, o homem pode conhecê-lo, ser salvo e habilitado para toda a boa obra. Irmãos, nós muitas vezes, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para este propósito? Irmãos, está na palavra do Senhor. A resposta para o seu caminhar estará sempre na palavra do Senhor. A resposta para as suas questões estará sempre na palavra do Senhor. Irmãos, vejam, no tempo de Lutero, a autoridade final residia no Papa. Somente o Papa tinha o poder para interpretar a Bíblia. Qualquer coisa que ele dissesse era sagrado, tinha mais autoridade que a Bíblia. Só o Papa tinha poder para interpretar as tradições cristãs. Só o Papa tinha as chaves do reino e nele estava a decisão de quem entrava no reino. Vejam, irmãos, quando a nossa salvação está dependente do pensamento ou da capacidade de um homem, e graças a Deus que não está, graças a Deus que a nossa salvação está nas mãos do Senhor Jesus. Não é determinada por um homem, irmãos. Ele tinha o poder para criar doutrinas além da Bíblia. Somente o Papa tinha poder para conceder as indulgências e o perdão através de pagamentos. Veja, irmãos, como se encontrava a igreja de então, onde todos pertencíamos. Não havia, era a igreja universal, a igreja católica. Era assim, as pessoas iam carregadas de falsas religiosidades. Iam carregadas, irmãos, não do amor de Deus, mas do medo e do temor. Não só do Deus, mas dos homens, porque era dos homens que estava a decisão final. E quando sabemos, irmãos, e proclamamos com toda a fé que a decisão de final da nossa vida está em Jesus Cristo, é Deus que diz a última palavra para qualquer momento da nossa vida. Não são os homens. Muitos querem dar a última palavra às nossas vidas. Muitos querem dizer uma palavra de término, de fim, mas é Deus que diz. É Deus que tem a última palavra para a nossa vida. Irmãos, e Deus tem sempre uma palavra de vitória para nós. Pode ser a vitória pode não ser a vitória que nós queremos, mas a vitória que Deus dá à nossa vida é perfeita. Ele tem sempre uma palavra de vitória para ti. Irmãos, Lutero confirmou-os. Irmãos, quando ele estava na dieta de Worms, quando ele estava a debater com John Heck, irmãos, ele confirmou isto assim, que a Bíblia é a única verdade, que somente a Bíblia é a única autoridade da igreja. E ainda hoje é. E ainda hoje é na sua vida. A Bíblia continua a ser a única e a final autoridade na sua vida. Irmãos, muitas vezes, e agora na vertente da liderança, irmãos, e graças a Deus que uma vez o pastor Paulo disse, se alguém dissesse aqui uma heresia, que ele levantava a ser o primeiro a mandá-lo fora. Irmãos, vejam, muitos querem tirar essa exclusividade à Bíblia, proclamando-se patriarcas ou apóstolos. Muitos querem tirar esta exclusividade final da autoridade para a sua vida, proclamando que eles têm essa autoridade para proclamar pensamentos ou proclamar conselhos na vida das pessoas. Irmãos, e a Bíblia é a única autoridade e final da nossa vida. Vejam, irmãos, como é que ele, quando estava a ser julgado, diz isto assim, vou citar. Um simples leigo, armado com a Escritura, é para ser acreditado acima de um Papa ou de um conselho que não o use. Quanto a decreto do Papa sobre as indulgências, eu digo que nem a Igreja nem o Papa podem estabelecer artigos de fé. Eles devem vir sempre das Escrituras. Por uma questão de Escritura, devemos rejeitar o Papa e os conselhos. E ele sabia que estava a proclamar a sua morte e diz, esta é a minha posição e que Deus me ajude. Terminou assim. Porque ele sabia, ele estava a ser julgado, ele estava a ser julgado até para a morte. Tanto que tiveram que os resgatar e teve que estar exilado.
Ele diz, até um simples leigo que não domina, que não sabe muito, mas lê, mas tem a palavra de Deus. É para ser acreditado acima daqueles que se dizem papas, daqueles conselhos, daqueles agora no mundo atual, no nosso mundo mais protestante, evangélico, que se dizem apóstolos, patriarcas, profetas, que não a usam. O pastor Nuno pregou, que foi uma mensagem, agora na reunião de obreiros da Grande Lisboa, que disse, foi uma mensagem que tocou o meu coração, que disse, importa que tu pregues a verdade, o que é a verdade com a palha? Está em Jeremias. Os profetas sonham, mas tu prega a palavra. Irmãos, e hoje nós temos esta tarefa para com o mundo, proclamando que a Bíblia é a palavra de Deus e é a autoridade da igreja. Mas, irmãos, agora vamos sair deste mundo mais católico e agora no nosso dia-a-dia, da nossa vida protestante e evangélica. Irmãos, contudo, nós estamos num momento onde a Bíblia se torna secundária, até nas igrejas e na vida dos cristãos. Irmãos, está-se a desenvolver uma visão de irrelevância das Escrituras, onde ela não é mais autoridade final sobre questões espirituais entre o homem e Deus. É apenas uma dentre muitas fontes de autoridade a respeito de Deus e da prática cristã. Está a existir no cristianismo uma erosão da autoridade. Irmãos, nós devemos proclamá-la, continuar a proclamá-la como a única medida de justiça e o Evangelho como a única proclamação de salvação. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, para o cuidado e para a disciplina da igreja e da sua vida. Irmãos, vejamos o tempo que nós dedicamos à Sagrada, cada um pessoalmente, o tempo que dedica à Sagrada Escritura, é o tempo que eu, Hugo, dedico à Sagrada Escritura. Irmãos, a obra do Espírito Santo na nossa vida, na experiência pessoal, nunca pode, nem deve ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. Irmãos, à parte da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade, irmãos. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da palavra. Graças a Deus porque o Espírito Santo testifica connosco, diz que somos filhos de Deus e se move no meio da igreja, irmãos. Mas a verdade, o Espírito Santo está sobre a palavra de Deus. Nunca vai dizer nada fora da palavra. Nunca vai dizer algo contrário à palavra. E nunca vai acrescentar, que isso é outra, mais à palavra. Então, irmãos, eu desejo mover no Espírito Santo. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Começa pela minha vida a dizer somente a Escritura em mim. Somente a Escritura. Não quer dizer que não vamos ler outros livros, não é isso. Mas somente o sentido de dar a autoridade necessária para a minha vida, ou reconhecer como a autoridade final da minha vida, ou dar-lhe a importância e a atenção devida que ela merece. Porque, irmãos, como cristãos pentecostais, não sei se os irmãos leram um livro, Aleluia, do historiador Bruno Vieira de Amaral. Ele foi depois a um canal que é o canal que é entrevistado. Houve alguém que me pôs, porque eu comprei o livro, e alguém que me pôs o post lá da entrevista. Eu estava a falar e eu achei interessante que a pivô dizia, pois os protestantes, mesmo só lessem uma vez a palavra de Deus, já liam muitas mais vezes que qualquer católico. Irmãos, isto continua a ser a nossa marca, porque nós, como evangélicos, como filhos de Deus, lemos a palavra. A palavra continua a ser pregada, continua a ser ouvida, continua a ser ensinada. Irmãos, continuemos a ter esta marca na igreja e nas nossas vidas. Possamos a dizer somente a Escritura. Irmãos, o segundo ponto, somente a Cristo, sola Christus. Irmãos, este é simples, mas, irmãos, na altura não era tão simples. A Reforma trouxe à igreja o Evangelho simples dos apóstolos, centrado na suficiência e exclusividade da obra de Cristo para a salvação. Na suficiência. Muitos querem proclamar que já não é suficiente para chegar-se a Deus. Irmãos, Cristo continua a ser a única maneira de chegarmos a Deus. Ele é suficiente. A suficiência da cristologia como fonte de salvação, irmãos, não há mais nada. Muitos querem pôr apêndice para alcançar a salvação ou para levar as pessoas à salvação, mas é Cristo. Irmãos, vejam, primeiro vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Qual era a atitude de Paulo perante as igrejas, ou perante até as novas pessoas, perante o evangelizar? Os irmãos já abriram? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2.
Diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, muitos querem trazer as pessoas à igreja, apresentam tudo menos Jesus. Grandes eventos, grandes conferências, grandes isto, grandes aquilo. Vem ver que é bom. Irmãos, nós não estamos a apresentar eventos, estamos a apresentar Jesus Cristo. Irmãos, e cada vez mais isto vai ser a diferença de uma igreja genuína para uma igreja que não procede corretamente o Evangelho. Que nós nos preocupemos em fazer eventos, concordo que devemos fazê-los, para glorificar Cristo e que lá possa estar o Evangelho. Mas a minha primeira preocupação não é, vem para ver alguma coisa material, mas vem para estar com Jesus Cristo. Tu precisas de Jesus, irmãos. E este discurso tem-se diluído nas nossas palavras. Às vezes, olha, vem, vai ser bom, vem, vai ser isto e aquilo, vem, olha, é bom tempo. Irmãos, e está-se a diluir e nós temos que dizer, vem conhecer Jesus. Tu precisas de Jesus Cristo. Somente Cristo na tua vida. Irmãos, vejam, nas igrejas e na vida dos cristãos está a acontecer esta erosão da fé centrada em Cristo. Aí já foi a erosão da autoridade, está a acontecer nos nossos tempos a erosão da fé centrada em Cristo, na qual Cristo deixou de ser o centro das nossas vidas, passou a ser o Senhor de domingo. Encontramos com Ele ao domingo e depois voltamos para a centralidade do eu e do bem-estar. Nós vamos ao domingo e depois, Senhor Jesus, até domingo. Fechamos a porta. Irmãos, e que somente Cristo não é viver assim. Cristo está consigo no dia a seguir. Irmãos, há pouco tempo estava a falar e estava a pregar para os jovens sobre esta expressão. Irmãos, sabem quando os irmãos cantam no domingo podem ser provados aquilo que cantaram logo na terça-feira ou na segunda-feira? O irmão quando diz, porque Ele vive, posso confiar. Porque Ele vive, posso confiar. Os irmãos cantam isto, não cantam? Olhem que os irmãos cantam hoje ao domingo, o Senhor pode-vos provar na terça. Ou vem o problema e podemos ser provados na terça-feira. E nós cantámos todos emocionados e na fé, porque Ele vive, vem o problema, já nem lembramos o que é que cantámos. E o Senhor, tu dizes que tu podes confiar em mim, agora mal vem o primeiro problema, já estás desesperado. Onde é que está a tua fé e confiança no meu nome? Cantamos, eu quero mais e mais de Cristo. Segunda-feira ou terça-feira esvaneceu-se. Voltamos a cantar isso no domingo. Nós queremos mais e mais de Cristo ao domingo. E isso não debater com jogos de futebol. Irmãos, vejam. Porque Cristo não está no centro das nossas igrejas, muitas vezes, irmãos, e aqui todo o ministério tem lutado e tem sido a base das mensagens, falar de Cristo, irmãos, e que Deus nos ajude a ser assim. Que seja o pilar também desta igreja, falar de somente de Cristo, irmãos. Não são um local sagrado de serviço a Deus, porque Cristo não está no centro, porque não está no centro das nossas vidas. As igrejas hoje, muitas delas não são um local sagrado de serviço a Deus, mas de serviço aos homens. Eu venho para ser servido, não para servir. Irmãos, o louvor e a adoração e outros serviços da igreja são apenas momentos que nos fazem sentir bem, como uma catarse emocional, deixando de ser direcionados para Deus. Irmãos, eu não venho à igreja só para me sentir bem. Eu venho à igreja porque é o meu dever louvar e adorar o Senhor. E no meio do louvor e da adoração, Deus move-se no meio da igreja e enche-nos e te faz derramar a sua alegria. Então nós sentimos bem pela sua presença. Irmãos, o problema acontece que, como a igreja passa a ser um serviço, bem, não canto isto aqui e vou a outro lugar. E depois andamos várias igrejas, tentamos encontrar a igreja que nos sirva melhor. Irmãos, e nunca vamos encontrar a igreja que nos sirva melhor. Porque não é este o verdadeiro princípio de igreja. O verdadeiro princípio é nós vamos para servir. Os irmãos vieram esta manhã para servir. Vieram esta manhã para louvar. Vieram esta manhã para adorar. E vieram esta manhã para serem confrontados e alimentados pela palavra. Irmãos, Cristo e a cruz deslocaram-se do centro, muitas vezes, das igrejas evangélicas. Ele está-se a tornar um mero coadjuvante e não o protagonista. Volto a dizer, eventos, proclama-se eventos, mas não se proclama Cristo. Proclama-se dinâmicas, mas não se proclama Cristo. Não quer dizer que os eventos não servem para proclamar Cristo, mas essa não deve ser a nossa primeira postura, a nossa primeira instância. Deve ser, venha à igreja para conheceres Cristo Jesus, para que Ele te salve, para que Ele te transforme, para que Ele te liberte das trevas, para que Ele te dê esperança.
Vem conhecer este Jesus. Tu precisas de Jesus. E olha, vai haver uma conferência que fala daquilo que tu precisas. Vai haver uma dinâmica, um momento que tu fala daquilo que tu precisas. Que tu precisas de Jesus. Irmãos, não vamos diluir a mensagem de Cristo. Vamos dizer somente Cristo ainda hoje. Somente Cristo. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo, irmãos. Irmãos, vejam, a evidência de que estamos cumprindo a vontade de Deus em dar Cristo toda a primazia e tê-lo como preeminente nas nossas vidas, significa que o nosso foco não está nas coisas materiais, nos departamentos, nos instrumentos, naquilo que a igreja possa ter como secundário, mas o nosso foco está sempre em Cristo. Irmãos, dê glória a Deus, porque destes anos para cá, desde o pastor Paulo Branco, a irmã Ana Mari, tem levantado um bom tempo de louvor, tem levantado este louvor. E se não tivéssemos, continuávamos a olhar para Cristo. Continuamos a olhar para Cristo, irmãos, porque muitas igrejas não têm o privilégio de ter um tempo de adoração como nós temos, um tempo de louvor como nós temos, e muitas vezes nós não damos valor a isso. Só quando visitamos outras igrejas que estão a tocar à capela ao acordeão e desafinados é que nós já sentimos, que falta da piedade que eu tenho. Eu já senti isso, não da piedade, mas porque nós nos esforçamos, o ministério se esforça, o pastor Paulo Branco se esforça, a irmã Ana Mara se esforça, o pastor Nuno, o David Hotel se esforçam, irmãos, dentro das suas limites e capacidades e do seu tempo, para trazer um bom louvor à igreja. Bom louvor passa a expressão. Irmãos, é somente em Cristo que somos aceitos pelo Pai. É somente por causa de Cristo que somos atendidos pelo Pai. É somente em Cristo que somos amados pelo Pai. É somente em Cristo que somos salvos da ira. É somente por Cristo que temos a paz com Deus. E a paz de Deus, sem Cristo não podemos fazer nada. Então, irmãos, que o nosso discurso continue a dizer somente Cristo. Não dilua o Evangelho. Não dilua a meros instrumentais. Não dilua a meras palavras. Diga mesmo, precisas de Jesus. Irmãos, vejam. Somente Cristo é o objeto da nossa fé. Não os instrumentos da igreja, não os líderes, não o cantor, não o autor. Irmãos, há muitos que se querem colocar nessa posição. Querem colocar somente Cristo e mais algum. Eu só sigo a Cristo quando aquele vai. Ou quando aquele canta. Ou quando aquele diz. Irmãos, há um vídeo no YouTube sobre a igreja do drive-thru. Os irmãos sabem o que é um drive-thru? É do McDonald's. É muito interessante. E então as pessoas chegam ao drive-thru e dizem, e a igreja diz, aquilo está muito bem concebido, e diz, bom dia, bem-vindo à igreja, e ele diz, olá, eu sou fulano de tal, e vocês têm um bom ministério de louvor? Têm. Olha, mas não cantem músicas do Antigo Testamento, da harpa cristã, quer coisas mais modernas, pode ser? Pode ser. Vem outro, olha, quem é que é hoje a pregar? É o pastor tal, é o Antigo Testamento. Não, venho quando for o outro. Quem é que hoje vai dirigir o louvor? Então não vou quando for o outro. Colocamos apêndice a Cristo, irmãos, e não é isto. Não é isto. Irmãos, a graça salvífica chega a cada pecador unicamente por intermédio de Jesus. Não pela Maria, ou na altura, porque se falava, não por santos canonizados, não pelo Papa, não pelo suposto apóstolo, ou pelo suposto líder, ou por algum homem. Chega unicamente por Jesus. E diz a palavra, irmãos, abram comigo em Atos 4:12, para podermos ler juntamente. Vamos ler. Diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, relemos com mais atenção, não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome que nos foi dado. Não criamos apêndice a Cristo, que só Cristo só se move quando é assim, quando é aquela música, quando é aquele pregador. Não, irmãos. Não é assim que Deus quer da igreja, que Cristo formou a sua igreja. Irmãos, e avançando para o terceiro ponto, sola gratia, somente a graça. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Hoje percorremos as Sagradas Escrituras, a Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11. Hoje suamos os dedos. E sejamos a palavra de Deus com o nosso folhear da palavra. 2:11. Os irmãos já encontraram? Tenho uma resposta desse lado. Tenho um amém. Amém. Pronto. Ainda estão cá. Usa aquela técnica do cotovelo se estiver já adormecido.
Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou. Amém. Irmãos, e agora a graça é interessante. Irmãos, vejam isto. Quando entendemos que a salvação é pela graça, realçamos o caráter sobrenatural da salvação e excluímos todo e qualquer esforço humano. Quando percebemos que a salvação é pela graça de Deus, irmãos, eu já vos vou dar um exemplo na Bíblia que eu vou buscar de Mefibosete, que dá um exemplo muito interessante da graça de Deus. Vejam, quando nós entendemos que é a graça que somos salvos, ou pela graça somos salvos, realçamos que ela é sobrenatural, não pode vir dos homens, e não há nenhum mérito meu ou seu, ou de algum homem para si, que lhe possa alcançar a salvação. Irmãos, a reforma consistia nesse conceito teocêntrico. Irmãos, a graça revela ao mesmo tempo quatro coisas. Duas para o homem e duas de Deus. A primeira revela que eu sou indigno e sou incapaz de alcançar a salvação. A segunda revela a benevolência e a misericórdia de Deus. A graça revela que eu por mim mesmo não tenho capacidade. Por mim mesmo sou indigno de a tê-la até. Mas ela também revela a benevolência e a misericórdia de Deus. Irmãos, e sabem, isto chove bem. Graças a Deus temos uma casa onde cai para os lados. Há uns que neste momento podem estar na pregação e estar os filhos em cima, mas pronto. Irmãos, alguns cristãos não compreendem inteiramente esta verdade. Pois se fizessem sua atitude para Deus, e sua obra seria diferente. E o que eu quero dizer com isto? Porque é que muitos cristãos não entendem plenamente esta verdade? Ou não a compreendem, não conseguem alcançar ou enxergar? Porque a sua atitude para com Deus e para com a obra seria diferente. Irmãos, sabem o que é que está a trazer? Esta expressão é um bocado dura, mas sabem o que é que está a matar muitas das igrejas? Sabem o que é que está a danificar o Evangelho? Não é o mal, é o próprio cristão. Sabem porquê? Irmãos, porque a intolerância das igrejas, minha e sua, perante o próximo que não é salvo, está a bater o cristianismo e enfraquecer as gerações futuras. Porque pela graça eu reconheço que não era merecedor, então isto não pode ficar comigo, eu tenho que transmitir. Quando nós reconhecemos que não merecíamos, esta atitude de perceber inteiramente a graça, irmãos, faz-nos ter uma atitude diferente para aqueles que não a têm. Porque sabemos tão grande é a misericórdia, tão grande é o privilégio de ser salvo, tão grande é a bênção que nos foi dada, que temos que transmitir. E esta indiferença, irmãos, perante o evangelizar, perante falar somente de Cristo, irmãos, esta expressão é dura, está a enfraquecer o Evangelho. Não o Evangelho da palavra, porque a palavra não se enfraquece, mas nas sociedades está-se a diluir. Não faz sentido, cada vez mais as pessoas nem querem saber, porque nós não pregamos, porque nós não falamos. Irmãos, quando nós compreendemos plenamente a graça que nos é concedida, leva-nos a uma relação mais íntima com Deus. Leva-nos a buscar primeiro o reino de Deus. Sabem porquê? Lá está, irmãos, a graça faz-nos dizer: Senhor, eu não merecia nada disso. Irmãos, e quando nós entendemos que a graça da salvação é algo tremendo na nossa vida, irmãos, a igreja vai se encher. Quando nós percebemos que aquilo que nos foi dado é tão profundo e tão maravilhoso, que nós dia a dia torna-se corriqueiro porque vivemos a nossa fé, o nosso cristianismo muitas vezes na rotina, mas quando nós podemos enxergar a beleza da salvação na nossa vida, irmãos, a nossa atitude com o mundo tem que mudar, e com Deus. Irmãos, o cumprir do mandamento de Jesus, o ide e pregai, passa a ser mais prioritário que os nossos desejos pessoais e até de alguns ministeriais. Se não ensinamos que a salvação provém da graça de Deus nos dias de hoje, assim como Martinho Lutero ensinou que não eram as obras ou as virtudes dos homens, assistimos à erosão do Evangelho. Foi a primeira erosão da autoridade, a segunda erosão da fé centrada em Cristo, e assistimos à erosão do Evangelho. O Evangelho aponta para a graça de Deus, não para mérito dos homens ou virtudes de Deus. Somente pela graça é que somos abençoados por Deus. E esta expressão, a graça, é o favor e merecido de Deus às suas criaturas. Irmãos, não precisam de abrir, mas encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 9, vamos agora um bocadinho ao Antigo Testamento, mas se quiserem acompanhar, versículo 6 a 8, diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, era o único da casa de Saul, pois todos tinham sido mortos.
em que ele não se postando o rosto, porque Davi tinha dito antes, alguém da casa de Saul que exista, que eu por amor a Jonatas vou poupar. Então souberam que havia Mefibosete, que ele até era manco, porque quando andavam, a ama fugiu com medo e deixou cair e ele ficou manco. E ele diz, eis aqui o teu servo. Versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E vejam esta expressão de Mefibosete, perdoe, irmãos. No versículo 9, então ele se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como tal eu sou? Vejam este reconhecimento de graça. Quem sou eu para tu teres olhado para um cão morto como eu sou? Algo que não tinha dignidade, algo que estava pronto para ser abatido. Irmãos, e muitas vezes nós temos que, pela manhã, Senhor, quem sou eu para que tu ainda te lembres? Para que tu me abençoes? Quem sou eu para ser merecedor da tua graça, da tua salvação? E nós reconhecemos cada vez mais. Irmãos, e avançando, sola fide, pedi para mudar, só para os irmãos verem escrito, próximo slide, somente a fé. Vamos novamente abrir a palavra de Deus na Epístola aos Efésios, versículo 2, capítulo 8 a 9. Irmãos, e são 5, estou a terminar. Epístola aos Efésios, ou à igreja que situava-se na cidade de Éfeso, capítulo 2, versículos 8 a 9, diz, porque, pela graça, mas mediante a... E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Até a fé que nos leva à salvação é o dom de Deus na sua vida. Não é porque eu tive uma epifania, estive a refletir e vou começar a ter fé em Cristo Jesus. Não, irmãos, isso é dom de Deus na sua vida. O irmão se senta-se hoje nesta cadeira salvo por causa do dom de Deus na sua vida. Irmão, este também já lhe agradeceu. Irmãos, foi esta expressão, somente a fé, que abalou o pensamento de Lutero, que fez pensar a justiça de Deus somente a fé. Ele ficou transtornado, porque ele estava habituado a um tipo de vivência com Deus. Os irmãos vão ouvir. Irmãos, foi esta passagem que mudou Lutero como entendia e ensinava a justificação. Mas esta simples, profunda descoberta recuperou a verdade do Evangelho. Vejam, em julho de 1505, pensava ele que tinha começado o processo da sua vida para ser salvo. Quando tinha 21 anos, ele quase que foi atingido por um relâmpago. E nessa aflição, o que é que ele gritou? Salva-me, Santa Ana, e eu torno-me monge. Foi o que ele disse. Irmãos, ele aqui não tinha tido a transformação da mente. Ele foi quase atingido por um relâmpago. Ele diz, se me salvar, ou salva-me, Santa Ana, uma santa qualquer, que eu vou ser monge. Irmãos, e na semana seguinte, ele, fiel à sua promessa, foi monge, onde começou a levar uma vida de abstinência, que para ele, é o que lhe tinham ensinado, era a maneira de ganhar ao ser merecedor de salvação. Ele começou a castigar o seu corpo. Vejam, Lutero passava horas em jejum e oração. Não quer dizer que é errado, mas o propósito que ele fazia de jejum e oração era para alcançar graça, favor de Deus. Era para alcançar misericórdia de Deus, para alcançar a salvação. Irmãos, vejam, ele castigava o seu corpo, ele dormia sem cobertores. Irmãos, ele até chegou a dormir em pleno inverno, na rua, sem cobertores, na neve, para se castigar. Porque pensava isto, que esta abstinência ia levá-lo a Deus. Ele ia castigar os prazeres do corpo, tudo o que o corpo é, e eu vou sofrer e o sofrimento leva-me a Deus. Porque era aquilo que a igreja ensinava, era aquilo que estava no pensamento de então sobre a salvação, mediante quê? Mediante as obras. Tens de sofrer para ser salvo. E eu dou graças a Deus hoje que nós não temos de sofrer para ser salvos. Irmãos, mas contudo, a culpa do pecado, é uma expressão que eu vou dizer, diz ele que a culpa do pecado pesava mais. Quanto mais eu castigava, mais a culpa do pecado na minha vida pesava mais, dizia Lutero. E dizia que não só castigava, como o afastava de Deus. Dizia, porque é que Deus criou o homem e fala sofrer tanto para alcançar a salvação? Ele não estava a perceber. Irmãos, e somente pela fé e unicamente por ela o pecador é salvo, com base nos méritos eternos de Cristo. A Escritura é o meio, sendo qual Cristo é revelado, sendo este o alvo da fé, sendo que a fé é um presente concedido graciosamente por Deus, porque a fé não vem de Deus, já acabámos de ler. Somente pela fé na pessoa e obra de Jesus Cristo é o meio pela qual Deus declara o pecador injusto em justo.
A necessidade desse ato, irmãos, dá por causa da nossa total capacidade de satisfazer a justiça de Deus. Irmãos, em Isaías, no livro de Isaías 64, 6, eu vou ler assim: porque somos pecadores, todas as nossas obras são corrompidas pelo pecado. Portanto, são inúteis a Deus, ou como a própria Escritura trata, são como podre. Por isso não são as nossas obras. Se nós não temos Cristo Jesus, irmãos, na nossa vida, podemos correr meio mundo. Já dizia Paulo, que posso até dar a minha vida para uma causa, podem queimar o meu corpo, posso dar todos os meus bens. Mas se não temos Jesus Cristo, irmãos, não há nenhuma obra que nos leve à salvação. Ou melhor, agora como evangélicos, não há nenhuma obra que o irmão possa mais fazer na igreja que leve a que Deus ame mais. Porque não há. Deus já amou e ama de tal maneira. Não é porque o irmão ande mais ou faça mais que ama a Deus. Não, isso é o irmão a querer agradar a Deus, querer servir o seu Deus. Alguns cristãos, irmãos, ainda querem ser perdoados manifestando as boas obras, ou pela assistência dos cultos, ou pela obra. Mas vou já terminar. Irmãos, vejam, isto é o mal do pregador. Vou já terminar, vou já... Irmãos, querem alcançar a favor de Deus pelos seus trabalhos, pelas suas ações, até pelos seus louvores. Sem saber que ao fazer isto estão a criar a ilusão primordial de todo o Evangelho, que é a fé. Querem estar na presença de Deus, querem alcançar favor, agradecer a Deus ou agradar a Deus pelos louvores, porque se canta muito, pelas ações sociais, por obras, sei lá, por vir ao culto, por ajudar o próximo. Irmãos, não é isso, porque sem fé é impossível. Irmãos, a justificação é somente pela graça, somente pelo intermédio da fé e somente pela causa de Cristo. E vou terminar, irmãos, para pedir ao próximo slide: só lhe deu a glória, somente a Deus a glória. E na Epístola aos Romanos, os irmãos não abram, senão, ou se quiserem abrir, 11:36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a glória eternamente. Amém. Irmãos, e vivemos num tempo, novamente, a Igreja Católica, irmãos, nós percebemos que muitas vezes transformam, querem trazer glória aos papados e aos papas, irmãos, e eles é que nota-se muitas vezes a postura, as pessoas glorificam mais o Papa, glorificam mais o homem do que glorificam Deus, mas muitas vezes dentro das nossas igrejas evangélicas protestantes pode acontecer o mesmo. Irmãos, coroando estes temas de reforma que vimos, somente Deus, somente dar glória a Deus, perdoem-me, é entender e confessar que não há nada neste mundo que possa ocupar o lugar que pertence a Deus. Quando o catolicismo, irmãos, colocava santos, papas, relíquias e sacerdotes no lugar de Deus, desobedecia este princípio bíblico. Irmãos, o nosso joelho só se dobra perante Deus. Só Ele merece a nossa glória. Irmãos, e os reformadores vêm colocar novamente na agenda da igreja um culto virado somente para Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus e por Deus e para Deus. Irmãos, e muitas vezes nós, e vemos no mundo também evangélico, que o culto não está só a Deus a glória, mas está a pessoa que está a cantar, ou o pregador, ou o apóstolo que está sentado, e as pessoas vão atrás destes homens, e estes homens mudam de igreja, as pessoas vão atrás deles. E não sabem que estão a tirar, não sabem, irmãos, e nem sabem, irmãos, o prejuízo, porque com a glória de Deus ninguém brinca. Atenção, a Bíblia fala sobre isto. Irmãos, somente para Deus a glória, e unicamente para Ele. Este é o fim da nossa existência. Este é o princípio da nossa existência. Este é o propósito da nossa existência. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus é tão somente reconhecer a Ele todas as perfeições. Somente nele temos gozo. Irmãos, sendo assim, a vida de dentro e fora da igreja vem dEle. Só obtemos dEle o que necessitamos, somos mantidos por Ele e com o fim de para Ele fazemos todas as coisas. Irmãos, o catecismo do Westminster, quando havia a confissão de Westminster, começou assim, com esta pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? Perguntas que na altura indagavam a mente das pessoas, dos teólogos da altura. Qual é o fim supremo e principal do homem? E responderam: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o nosso propósito, é glorificar a Deus, irmãos. Com as nossas vidas, com as nossas atitudes, enquanto vivemos. E depois para sempre lá. E vou concluir, já mesmo na conclusão, falta esta folha, irmãos, para vocês verem. Termino colocando agora, irmãos, pedi aos irmãos para ficar de pé.
que irmãos pudessem curvar as vossas cabeças e fechar os vossos olhos. Eu vou terminar fazendo 5 reflexões na minha vida e na sua vida, nesta manhã. Irmãos, eu vou colocar perguntas, vou colocar reflexões para o irmão fazer consigo, fazer em si mesmo para com Deus. Irmãos, e pergunto, somente a Escritura. Curvem os vossos olhos, curvem as vossas cabeças e fechem os vossos olhos. Entrem na presença de Deus, com a vossa oração. Irmãos, é somente a Escritura, é o fundamento onde tenho vivido a minha vida cristã. A importância que proclamo e que dou é real ao tempo que lhe dedico. Segunda pergunta. É Cristo o centro da tua vida? Onde colocas a tua fé e dedicas o teu tempo? Ou estás confinado a cultos e a cânticos que se esvanecem logo na segunda ou na terça-feira? Somente a graça, é a graça a essência da tua gratidão diante de Deus. Reconheces que não és merecedor, que não somos merecedores, por isso há palavras diárias de gratidão nos teus lábios e no teu coração. Somente a fé, é pela fé que tu agradas a Deus, pela confiança que depositas nele, pelo reconhecer a soberania de Deus na tua vida. E termino, somente a Deus a glória. Está a nossa vida focada em unicamente dar glória a Deus, ou dividimos connosco e com outros? Irmãos, reflitam nesta manhã. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra, obrigado, ó Pai, por aqueles que participaram, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue a nos abençoar, ó Deus, com a Tua presença e que possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que possamos levar uma vida grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo. Também colocamos diante do Senhor a Mafalda Duarte. Deus, põe em Tua mão, abençoe. Tu sabes, ó Deus, a razão desse pedido, Tu sabes o que ela precisa. E para o Senhor nada é impossível, como diz na Tua palavra. Então, ó Pai, estenda a Tua mão e abençoe. E também abençoe o pastor Carlos na recuperação da cirurgia. Abrevia este tempo, ó Deus, que ele possa recuperar-se, que possa o quanto antes estar conosco, para louvar e agradecer o Teu nome. Também o pastor Portugal, que regressa na quarta-feira de viagem. E a irmã Carmen, guarda os Teus filhos, livra-os do mal e do perigo. Também abençoe os cultos das congregações à tarde, em todas as congregações. Põe em Tua mão e abençoe, Deus, no nome de Jesus. Leva-nos em paz. Guarda o mal e do perigo, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.